Então, capítulo 33 do livro Os Mensageiros, A Caminho da Crosta. Após nos refazermos pela manhã, considerando a viagem ainda longa, despedimos-nos comovidos. Pelo menos quanto a mim, podia afirmar que me afastava com mágoa, tão belas as lições ali colhidas. Alfredo e a esposa nos abraçaram, sensibilizados, desejando-nos jornada feliz e êxito no trabalho. Vários amigos da véspera estavam presentes, saudando-nos jubilosos. Tomamos o carro, agradavelmente surpreendidos. Ser-me-ia muito difícil descrever a pequena máquina, que mais se assemelhava a pequeno automóvel de asas, a deslocar-se impulsionado por fluidos elétricos acumulados. Sempre atencioso, Aniceto explicou. Aceitei a cooperação do aparelho, não porque os deseja escravizados ao menor esforço, mas porque a permanência, embora ligeira, no posto de socorro, constituiu o ensejo dos mais frutuosos à aquisição de conhecimentos necessários. Receberam vocês lições intensivas relativamente aos nossos irmãos perturbados e sofredores, bem como sobre os efeitos da prece. Desse modo, temos nosso expediente bastante adiantado, considerando que se encontram ambos em tarefa de observação e aprendizado, acima de tudo. Então, ele está falando um pouquinho sobre o carro, né? E depois de pequena pausa, continuou. Não creiam toda a vida que possamos aproveitar a máquina até a crosta. Calculo que só poderemos voar até ao meio-dia. Em seguida, prosseguiremos a pé. Então, temos aí uma informação muito interessante, aguçante. Esse automóvel que está conduzindo eles, como se fosse um carro voador. Aniceto calou-se por instante, sorriu, noutra expressão fisionômica e acentuou. Isto, porém, acontecerá somente enquanto não hajam vocês criado asas espirituais que possam vencer todas as resistências vibratórias. Semelhante realização pode não estar distante, dependerá do esforço que desejarem despender no trabalho aquisitivo. Todo aquele que opere e coopere de espírito voltado para Deus poderá guardar sempre o melhor. Não é uma promessa de amizade, é lei. Então, isso é diferenciador da doutrina espírita para as outras crenças. Nada é favor divino em relação às conquistas. Não há favor, não há favorecimento. Tudo é mérito, é esforço aplicativo, é conquistar aquilo. Como a gente às vezes fala sempre, a pessoa que, é bom que ele trabalha, que ele acorda cedo, vai valorizar as conquistas. É isso. Né? Então, e por ser lei, ele fala aqui, ó, a lei é para um, para dois ou para todos? Então, pronto. Quem quiser, se candidate. Quem quiser, se candidate. É lei. Né? Nós vimos lá acho que há 2 capítulos atrás, que a Aldonina estava conversando com ele e falou assim, nós já temos bem adestrado a faculdade da volitação. Lembra-se? Nós podemos vencer distâncias rapidinho, sem obstáculos maiores. Ela usa essa palavra, adestrada. Então usa muita capacidade mental, usa muita respiração na volitação. Ela é assim, nós vamos ver aqui, para o André Luiz, para o Vicente, custosa. Ela é custosa. Então, como ele disse, dependerá do esforço que desejarem despender no trabalho
aquisitivo. Depende. É lei. O pequeno aparelho nos conduziu por enormes distâncias, sempre no ar, mas conservando-se a reduzida altura do solo. Quase precisamente ao meio-dia, estacionamos em humilde pouso, destinado, pasmem, a abastecimento e reparação de maquinaria de natureza daquela em que havíamos viajado. É que nem um avião, você não desce lá, enquanto você vai descendo do avião, já chega uma equipe para reabastecer, vai fazer um checklist, né, com o comandante para ver se teve alguma avalia, se tem algum problema, para o avião poder seguir. Despediu-se de nós o condutor, que nos desejou boa viagem, preparando-se para regressar. A paisagem tornou-se então muito fria e diferente. Não estávamos em caminho trevoso, mas muito escuro e nevoento, tornara-se densa a atmosfera, alterando-nos a respiração. Então, veja, se alterou a respiração, não precisa nem dizer que é perispírito, tem pulmão e tal, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é a densidade da atmosfera, né? Mesma coisa que você entrar num quarto, num cômodo, totalmente esfumaçado. Você entra, ou poluído, não vamos pôr fumaça, né? Muita poluição assim, né? Você tem dificuldade até respiratória, porque o ambiente está pesado, os miasmas, os fluidos. Então, lembram que ele está a caminho aqui da nossa terra, onde nós moramos. Aniceto contemplou conosco a vastidão caliginosa e falou em tom grave. Com 4 horas de locomoção estaremos na crosta. Reparem as sombras que nos rodeiam. Identifiquem a mudança geral. Qual um professor ele vai, né? Faz isso, faz aquilo. Infelizmente, as emissões vibratórias da humanidade encarnada são de natureza bastante inferior. Em nos referindo à maioria das criaturas terrestres, e estas regiões estão repletas de resíduos escuros, de matéria mental dos encarnados e desencarnados de baixa condição. Então aí ele já explicou o que 4 horas eles vão caminhar. Ou volitar. É interessante aqui que o astronauta lá da nave, ele vê a Terra azul. Mas quem está no mundo espiritual não vê ela azul, não. Ela é um pouquinho mais escura. Ele vê essa atmosfera fluídica aí. Exato. Atravessaremos grandes zonas, não propriamente tenebrosas, mas muito obscuras ao nosso olhar. Olhar perispiritual. Daqui a 2 horas, porém, encontraremos sinais da luz solar. Nossa peregrinação, francamente, foi muito pesada e dolorosa. E somente aí avaliei de fato a enorme diferença da estrada comum que liga a crosta a nosso lar e aquela que agora percorríamos a pé, vencendo obstáculos de vulto. É isso. Imaginei comovido o sacrifício dos grandes missionários espirituais que assistem o homem, compreendendo então quão meritório lhes é o serviço e como necessitam disposições especiais e extraordinário bom ânimo para auxiliarem as criaturas encarnadas de maneira constante. Vem. Mas então, assim, para atendimento, vamos dizer assim, a grande maioria estão ali próximas. Assim, a reunião mediúnica aqui no nosso grupo, como na maioria, vamos chamar entre aspas mentores, são espíritos um pouco mais evoluídos que nós, que também não residem em locais distantes, porque eles têm esse compromisso muitas vezes. Não só aqui na reunião mediúnica,
talvez em outro trabalho aqui na Terra, auxiliando irmãos tal. Então eles têm morada. Exemplo, Dr. Inácio. Ele tem um trabalho, ele vem aqui fazer um trabalho no Centro Espírita ali, Pedro e Paulo, em Uberaba, tal e coisa, e talvez outros centros no Brasil, mas ele é fincado ali na Uberaba, onde ele faz o trabalho. Então, a gente também não precisa ter aquela ideia de que é mentor, é um Bezerra de Menezes que vem da dimensão tal. Isso é muito raro. Claro que a reunião tem um coordenador, assim como aqui na Terra. Tem um coordenador que vai se remeter a um superior quando há algum problema. Eles estão vendo, né? Eles sabem que terça-feira, naquele horário, já tem os irmãos que vão ser trazidos. Às vezes pode acontecer uma emergência, tal, mas eles são habilitados para essas coisas. Não há muita improvisação, aliás, não deve haver, tanto no campo aqui nosso, quanto no campo espiritual que nos dirige, não há espaço para improvisação nessas questões. Não há, é tudo organizado, planejado. Repito, às vezes há emergências, espíritos que precisam, um acidente que ocorreu, coisas do tipo, né? Mas já está mais ou menos, durante a semana eles vão... tem uma programação, né? Então, os espíritos mais inferiores que são assistidos, eles estão aqui. Estão nos hospitais, estão nas casas, nos pós-socorro, mais ou menos recém-desencarnados. Isso, estão por aqui. A maioria não sabe que desencarnou, então eles estão por aqui. Não é? Os monstros que fugiam à nossa aproximação, escondendo-se no fundo sombrio da paisagem, eram indescritíveis. E obedecendo a determinações de Aniceto, não posso ensaiar qualquer informe nesse sentido, a fim de não criar imagens mentais de ordem inferior no espírito dos que, acaso, venham a ler estas humildes notícias. A chamada censura. Foi censurado por essas razões. Né? Mas não é difícil. Eu fiquei até pensando, quando eu li isso aqui, assim, ambientes com essas características atmosféricas são favoráveis à proliferação desses seres, que podem ser espíritos ou que são verdadeiros monstros, que não são espíritos, são bichos mesmo. Né? Tranca o seu quartinho lá da sua despensa e fica lá 5 anos sem limpar. Entra lá depois. Rato, barata, bicho, percevejo. Prolifera. O Dr. Inácio fala que na dimensão que ele está, o número, e conforme você sobe, é melhor. O número de insetos, de moscas, de baratas, tudo isso vai diminuindo. À medida que você vai subindo, porque não comporta. Da mesma forma que não comporta espíritos de ordem inferior, nesses mundos mais elevados. As criações mentais, até porque eles não estão lá, ficam reduzidas. Né? Então, tudo isso é muito claro. Para mim é muito claro. No horário previsto por nosso orientador, começamos a vislumbrar de novo a luz do sol, como se estivéssemos em madrugada clara. O espetáculo era magnífico e novo para mim. Calor brando começou a revigorar-nos. Aniceto fixou o quadro maravilhoso dos raios de luz atravessando as sombras e falou de olhos úmidos. Agradeçamos ao Senhor dos mundos a bênção do sol. Na natureza física, é a mais alta imagem de Deus que conhecemos. Temo-lo, o sol, nas mais variadas combinações, segundo a substância das esferas que habitamos dentro do sistema. Olha que informação. E ele vai explicar. Ele está em nosso lar, o Sol, de acordo com os elementos básicos de vida e permanece na Terra segundo as qualidades magnéticas da crosta.
é visto em Júpiter de maneira diferente. Ilumina Vênus com outra modalidade de luz. Aí eu estava fazendo uma pesquisinha assim rápida sobre essas questões do Sol, até tem a questão 188, que eu mandei lá, né? E o Allan Kardec fala que o Sol é um local de reunião de espíritos superiores. Não é propriamente um planeta habitável por seres, o Sol. Tá? Não me pergunta por que os espíritos não queimam lá, né? Por favor. Então, é um local onde eles emitem energias. Aparece em Saturno noutra roupagem brilhante. Entretanto, é sempre o mesmo. Sempre a radiosa sede de nossas energias vitais. É um repositório de energia, de fluidos, de vitalidade para os espíritos, o Sol. Avançamos, comovidos, e daí a algum tempo surgiu-nos o astro sublime na posição que antecede o crepúsculo. De outras vezes, viajando sempre através da estrada luminosa e fácil de ser percorrida, em vista das possibilidades de volitação, não fizera maior reparo. Agora, porém, que atravessara névoas compactas, anotava diferenças profundas. A certa distância, surgia a Terra, não na forma esférica, porque nos achávamos não longe da crosta, mas como paisagem além, a interpenetrar-se nas extensas regiões espirituais. Então, eu fiz aqui uma observação, né, para a gente pensar. Isso é muito interessante, porque ele está dizendo que ele vislumbrou não longe a crosta, ou seja, a Terra, mas como uma paisagem além, a interpenetrar-se nas extensas regiões espirituais. Isso daqui, assim, eu fico pensando. Da mesma forma que o Calderaro, no livro No Mundo Maior, vai dizer que nem o mais sábio dos espíritos é capaz de distinguir onde termina o espírito e começa o corpo. Eu trago esta fala proporcionada aqui. Difícil deve ser distinguir, Silvia, onde acaba a terra geográfica e onde começa a terra espiritual. Por isso que ele diz, a interpenetrarem-se nas extensas regiões espirituais. E isso é muito lógico, eu acho, também. Porque, como que seria? Tipo, aqui tem uma placa, aqui acaba a Terra. A partir do próximo passo, você está no mundo espiritual. É porque eles quase que se sobrepõem, né? Eles se sobrepõem às dimensões que a gente estudou, e vem lá de baixo até a 7ª dimensão, a esfera crística, não são assim muito, né? Tem um degradê, principalmente, eu sinto isso, nos limites entre uma dimensão e outra. Claro, posso estar enganado, podemos estar, mas para mim isso é muito óbvio. Deve existir um degradê aí, uma área de transição, e depois, né? O sol resplandecia rumo ao poente, como enorme lâmpada de ouro. Aniceto, que parecia alegrar-se sobremaneira, exclamou: entramos na zona de influenciação direta da crosta. Poderemos, doravante, praticar a volitação, utilizando nossos conhecimentos de transformação da força centrípeta. Pronto. Me pergunta como é esse mecanismo, que eu não faço ideia. Mas ele falou aqui. A luz que nos banha resulta do contato magnético entre a energia positiva do Sol e a força negativa da massa planetária. Prossigamos.
Não tardaremos a entrar no Rio de Janeiro. Eles estão vindo de nosso lar, né? Então, a essa altura, assaltou-me o desejo de perguntar alguma coisa relativamente à direção. Como nos orientaremos? Indaguei curioso. Antes de tudo, respondeu o instrutor, é preciso não esquecer que nossas colônias estão situadas no campo magnético da América do Sul. Tem o campo magnético da América, da Europa, da África. Os oceanos devem ter seus campos magnéticos. A Ásia, a Oceania, tem seus campos magnéticos. Porque ele fez uma menção específica da América do Sul. Qualquer bússola seria sensível de agora em diante, mas em nosso caso, ele está falando do campo magnético, por isso que ele está falando da bússola. É indispensável educar o pensamento e orientar-nos dentro da energia que lhe é peculiar. Empregamos de novo a capacidade volitante e dentro em pouco as matas de Petrópolis estavam à vista. Isso é interessante, né? Você vem vindo assim de um... Você está numa dimensão espiritual. Ainda eles estão. Eles participam, ninguém está vendo eles conforme eles vão chegar na calçada lá de Copacabana. Lá no livro Voltei, isso é bem interessante. Porque por mais que o Friedrich Figner, que é o autor do livro espiritual, Irmão Jacó, ele fosse espírita, quando ele desencarnou e que ele estava sendo acolhido pela equipe, depois do velório dele, ele está andando na calçada vizinha da praia, aqueles calçadões. E aí as pessoas vêm e passam por ele, e ele assusta. Quer dizer, eles estão super adjacentes aqui. Ele assusta. Ele é um perispírito. Ele é um espírito desencarnado, ele tem um corpo. Está lá no livro, ele dá um susto. Mais alguns minutos e perlustrávamos as grandes artérias cariocas. Por sugestão do instrutor, abeiramo-nos do mar em exercício respiratório de maior expressão. Vicente e eu estávamos positivamente exaustos. Reconhecíamos que o esforço fora significativo para nossas escassas forças. Então foi a volitação que eles praticaram, né? Depois que eles atingiram a área do Sol lá. Então eles devem ter volitado por 2 horas praticamente. Indiferentes à nossa presença, os transeuntes passavam apressados, de mente chumbada aos problemas de ordem material. Confonavam ônibus repletos. A grande Bahia figurava-se-nos cheia de forças renovadoras. Quando se acendiam as primeiras luzes elétricas, Aniceto convidou-nos amavelmente. Vamos ao reconforto. Vocês estão fatigadíssimos. Irei mostrar-lhes que nosso lar tem igualmente alguns refúgios na crosta. Que vai ser o capítulo próximo, Oficina de Nosso Lar. Ele vai detalhar esses refúgios na crosta.